Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal de toda quarta-feira às 18 horas aqui no Instagram, @TDAH para Mães. E você que está entrando aqui comigo agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você também que vai assistir essa live gravada depois, muito obrigada por você estar aqui. E toda semana a gente se encontra aqui para o nosso Papo de Mãe TDAH, onde a gente conversa sobre algum assunto relacionado à criação de filhos com TDAH. E hoje a gente vai estar numa live diferente, uma live onde a gente vai responder perguntas que você, mãe de TDAH, enviou para mim durante essa semana. Então, geralmente as lives, né, elas são com um tema específico, mas hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer uma live de perguntas e respostas. Oi, Lilian, boa noite, seja bem-vinda. Seja bem-vindo a todos que estão entrando. Olha, eu recebi várias perguntas essa semana, várias perguntas. Eu separei aqui algumas para a gente poder conversar. Não sei se vai dar tempo de responder todas, espero que sim. Mas se você tem alguma pergunta, né, quiser fazer alguma pergunta, é só colocar nos comentários, eu vou anotar aqui. Sobrando um tempinho no final, eu vou responder, e se por acaso não der tempo, a gente faz uma nova rodada de perguntas e respostas na semana que vem, tá bom? Então a gente tem live aqui no Instagram, né, no YouTube, lives de todos os tipos, de todos os temas relacionados a TDAH. Se você for olhar lá, você vai ver que tem, deve estar ali mais ou menos umas 100 lives aí com temas variados sobre criação de filhos com TDAH. E hoje eu decidi fazer essa live de perguntas e respostas para que a gente traga aí mais informação, né? E informação mais específica de acordo com a sua necessidade, com a sua dúvida, tá bom? Então, só para a gente poder situar, a gente vai responder as dúvidas, as perguntas que foram colocadas nas caixinhas de perguntas do Instagram durante essa semana. E eu separei aqui algumas delas. E sobrando tempo, a gente também vai responder as perguntas que você que está assistindo aqui junto comigo ao vivo, né, for colocando aqui nos comentários. Então, coloque sua pergunta para que a gente possa ir conversando, tá? E se der tempo, a gente vai falar sobre tudo, senão a gente continua na semana que vem. Eu vou anotar todas as perguntas para que a gente possa responder todas elas, ok? Vamos só dar um minutinho aí, porque o pessoal vai entrando, né, na live, e a gente vai começar já já. Lembrando, gente, que a gente tem esse quadro aqui, né, o Papo de Mãe TDAH, toda quarta-feira às 18 horas no Instagram, @TDAH para Mães, onde a gente conversa, né, sempre sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH, ok? Então, coloquei aqui, ó, peraí, só um minutinho, deixa eu fixar aqui, ó. Perguntas e respostas sobre TDAH é o tema da nossa live de hoje. E eu aproveito para já te convidar a entrar no nosso grupo de mães, nossa comunidade de mães TDAH lá do WhatsApp, que é um grupo gratuito, onde a gente se apoia, onde a gente conversa muito lá sobre criação de filhos com TDAH. É um grupo muito legal e eu tô fazendo esse convite para você por quê? Porque o nosso grupo está chegando no limite máximo de pessoas. O Instagram não, gente. O WhatsApp, ele só permite que os grupos tenham 256 pessoas, o máximo que o grupo do WhatsApp pode ter. E nós já estamos com 225, mais ou menos. Então, a gente já está quase chegando no limite. Então, se você tem vontade, quer participar do nosso grupo do WhatsApp, receber informações exclusivas, receber ali orientações, poder tirar suas dúvidas, poder interagir com outras mães de TDAH espalhadas aí pelo mundo, porque tem mãe da Inglaterra, tem mãe de Amsterdã, e tem mãe de tudo quanto é lugar, tem mãe lá da Austrália, tem mãe de São Paulo, tem mãe do norte, do sul, enfim, tem de tudo quanto é lugar, né? Então, é uma oportunidade de a gente poder conversar com outras mães, aprender com as experiências de outras famílias, né? E também apoiar uma a outra, não é isso? Então, se você tem vontade, vai aqui no meu Instagram, no linkzinho que fica embaixo da minha foto na bio do Instagram, que você vai ser direcionada para esse grupo.
Se você ficar meio perdida, não achar o link, me manda uma mensagem aqui no direct que eu envio para você o link do grupo, tá bom? Oi, Lucília, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Quer participar? Então, entra lá, ó. Sabe onde que é o link da bio? Onde fica a bio do meu Instagram? Você vai entrar no meu perfil, tem a minha foto, aí tem uma descrição, né, do perfil, e tem um link que fica em azulzinho, é o link do grupo. Só você clicar nesse link que você vai ser direcionado para o grupo, tá bom? Se você não conseguir achar, ficar meio perdida, no final você me manda um direct que eu te mando o link, tá? Então, vamos aproveitar porque, como eu falei, né, o grupo... ele tá ficando cheio, depois que ele completar o número máximo, a gente não consegue colocar mais ninguém, tá bom? Então vamos lá, gente, já conversamos, né, já falamos o que a gente vai tratar aqui hoje. Hoje é uma live de perguntas e respostas. A gente sempre faz lives com temas, mas eu resolvi fazer essa live de perguntas e respostas justamente para que você possa mandar a sua resposta e eu possa responder de uma forma mais específica, ok? Então eu recebi várias perguntas durante essa semana, vou responder as perguntas que foram enviadas, mas se você está aqui comigo e quiser mandar uma pergunta, manda aqui nos comentários, eu vou anotar. E se der tempo no final, eu já chamo você. No final, né, eu faço a pergunta que você colocar aqui, e se não der tempo, a gente faz na semana que vem uma outra rodada de perguntas e respostas, tá bom? Então vamos lá. Bem... Gente, eu recebi várias perguntas, eu selecionei aqui, na verdade eu coloquei todas aqui, né, mas colocando aqui numa ordem para que a gente consiga falar de um máximo possível de perguntas. Algumas são perguntas simples, que eu vou responder de uma forma bem rápida, mas eu respondendo a pergunta, se você ainda continuar com dúvidas, se você quiser fazer outra pergunta sobre o mesmo tema, ampliar um pouco isso, fique à vontade que a gente vai interagindo. Nós estamos num papo de mãe, então aqui é pra gente conversar, tá? Não é só eu que falo, eu gosto quando vocês falam também, vocês interagem, vocês colocam aí, né, que estão entendendo, que tá gostando, ou que não tá entendendo para eu repetir, tá bom? A nosso encontro é de interação, tá? Então vamos lá, por isso que eu faço aqui no Instagram, porque aqui no Instagram a gente consegue interagir, eu vejo os comentários de vocês, né, e aí eu posso interagir com os comentários de vocês, ok? Primeira pergunta que foi colocada na caixinha de perguntas foi o seguinte: para ser TDAH, tem que ser desatento? Então, para uma criança ser considerada com TDAH, uma pessoa, né, ser considerada com TDAH, ter o diagnóstico de TDAH, ela precisa ser desatenta? E eu vou responder para vocês que sim. Por que sim? Porque o déficit de atenção, né, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno que tem como base 3 sintomas principais, ok? É claro que quando a gente vai avaliar a criança, a gente não avalia só esses 3 sintomas, ok? São 3 sintomas base, a gente chama de sintomas primários. Mas existe uma série de outros sintomas que são muito importantes e que a gente também deve levar em consideração. Mas na base do transtorno existem 3 sintomas: desatenção, que eu até nem gosto de usar muito essa palavra desatenção, eu gosto de falar que é uma instabilidade atencional, porque a atenção da criança com TDAH não é que ela não tenha atenção, é porque ela tem uma instabilidade no foco atencional, que ora ela consegue ter muita atenção, ora ela não consegue ter atenção nenhuma, ok? Então, o primeiro, né, é a instabilidade atencional, ou desatenção, como muitos falam. O segundo é a impulsividade e o terceiro é a hiperatividade. São 3 sintomas de base no TDAH que a gente vai avaliar aí na hora de fazer um diagnóstico. Mas a desatenção é o sintoma que tem que estar presente em todos os casos. Por quê? Porque existem crianças que têm TDAH, mas não têm hiperatividade. Tem crianças que têm TDAH e que têm hiperatividade, ok? Mas a desatenção, né, instabilidade atencional, é um sintoma que todas as crianças que têm TDAH possuem. Tanto aquelas que têm hiperatividade, quanto as que não têm. Tá? Se a gente for pegar o TDAH, a gente sabe que ele é subdividido em 3 categorias, né? Em 3 subtipos. Um desses é o predominantemente desatento, que é aquela criança que
no quadro de TDAH dela, o que predomina é a desatenção. Então, a gente tem esse subtipo. A gente tem um outro subtipo, que é o predominantemente hiperativo impulsivo. O que isso significa? Que o quadro dessa criança predomina a hiperatividade e impulsividade, mas não deixa de ter a desatenção. O fato de ter um predomínio não quer dizer que só existe aquilo. Então, mesmo a criança que é do subtipo predominantemente hiperativo e impulsivo, ela também tem a desatenção, só que no nível menor, ok? E o terceiro subtipo, que é o que a gente chama de combinado, que é a criança que tem tanto a desatenção quanto a hiperatividade e impulsividade no mesmo grau de intensidade. Então, vejam, existem crianças que têm só a desatenção sem hiperatividade? Sim, mas não existem crianças que têm só hiperatividade sem desatenção. Então, a desatenção é o sintoma primário do TDAH, é aquilo que realmente caracteriza o TDAH. Então, para ser TDAH, tem que ser desatento. Mas mais uma vez, eu vou chamar a atenção para vocês que, quando a gente fala de desatenção no TDAH, na verdade, a gente está falando de uma instabilidade atencional. O que é uma instabilidade atencional? É uma atenção instável, uma atenção que varia muito. Então, dependendo do tipo de atividade que a criança vai fazer, ela consegue ter uma atenção muito boa, que a gente até chama de hiperfoco. Então, por exemplo, quando ela vai fazer uma coisa que ela gosta, quando ela vai brincar, quando ela vai jogar, quando ela vai ver televisão, um filme, né, que ela goste, a atenção dela fica num nível tão alto que ela entra no hiperfoco e ela só consegue fazer aquilo. A atenção dela tá toda voltada para aquilo que ela tá fazendo. Por quê? Porque ela gosta daquilo. Aquela atividade motiva e aí ela consegue mobilizar a atenção dela. Mas quando ela vai fazer alguma atividade que envolve repetição, que são atividades repetitivas, rotineiras, monótonas, que envolve passo a passo, que ela não tá muito a fim de fazer. Eita, explodiu alguma coisa aqui. O que foi, eu não sei. Daqui a pouco a gente vai descobrir. Barulhão, vocês ouviram? Eu levei até um susto. Eu tô achando que é trovoada, gente. Queria que só que vocês colocassem pra mim se o sinal tá bom, se tá tudo ok. Só pra poder eu continuar aqui. Porque foi trovoada. Eu pensei que fosse uma explosão de alguma coisa, mas não, foi trovoada. Vou ver se vocês vão colocar aqui pra mim. Se tá tudo ok, se vocês estão conseguindo me ouvir. Só esperar vocês falarem. Tá ok? Ah, que bom. É que eu levei... Ah, que bom. Obrigada, Maísa, Cláudia. É que eu levei um susto, né, por causa do barulho, mas foi uma trovoada. Que coisa. Se por acaso oscilar o sinal, vocês me avisam, tá? Não deixa eu falando sozinha não, por favor. Então, vamos lá. Então, essa instabilidade... Obrigada, pessoal. Essa instabilidade, quando a criança vai fazer uma atividade que ela não gosta, que é monótona, repetitiva, que exige um esforço mental mais prolongado dessa criança, o que acontece? Ela acaba não conseguindo manter a atenção, não conseguindo focar a atenção dela naquelas atividades. Então, tá vendo como é que a atenção da criança com TDAH, ela oscila? Ora, é muito alta, né, chegando ao hiperfoco, ora ela não consegue se concentrar, não consegue ter atenção, às vezes não consegue ter nenhuma atenção naquela atividade. Então, é uma instabilidade atencional que a criança acaba tendo, tá bom? Então, essa foi a primeira pergunta, acho que já foi respondida. Se alguém quiser mais alguma informação sobre essa pergunta, né, se o TDAH tem que ser desatento para ser TDAH, vocês vão colocando aí nos comentários que eu complemento depois, tá? Segunda pergunta, gente, me colocaram aqui, que é uma pergunta que também é bem comum, tá? O que você acha da utilização de óleos essenciais para crianças com TDAH? O que você acha da utilização de óleos essenciais para crianças com TDAH? Bem, gente, eu sempre falo aqui no Instagram, eu falo lá no nosso grupo do WhatsApp, até fiz um vídeo essa semana sobre isso, que a gente precisa ter cuidado com as informações que a gente recebe sobre TDAH. Ter cuidado da fonte que a gente está
coletando aquelas informações. Se a gente for no WhatsApp, né? No WhatsApp não, no Google, e digitar TDAH, vai vir uma enxurrada de informações, e no meio dessas informações, muitas delas a gente não tem nenhuma evidência científica, nenhuma comprovação de que aquilo é bom para o TDAH, que aquilo vai ajudar a melhorar alguma coisa. Então, gente, dentro do tratamento de TDAH, existe um protocolo muito bem estruturado do que realmente tem validade, do que realmente tem eficácia nesse tratamento de TDAH. Então, o TDAH é o transtorno mais estudado no mundo. É um dos transtornos, né, da infância, do neurodesenvolvimento, que é mais estudado no mundo. Então, nós já temos muita literatura científica, né, que valida os tratamentos de TDAH. E dentro do tratamento do TDAH, a gente não tem nenhuma evidência científica de que óleos essenciais, florais ou qualquer outra coisa desse tipo traz benefício para o TDAH, ok? Então, eu vou falar da perspectiva científica, que é o meu compromisso com vocês, sempre trazer informação de qualidade, informação com evidência, embasamento científico, informação que já foi testada e comprovada que é válido para o tratamento. Então, óleos essenciais não é considerado tratamento de TDAH, ainda que você digite lá no Google e veja um monte de promessas milagrosas, né? Promessas de que óleos essenciais ajudam, que acalma, que isso, que aquilo outro. Você vai achar muita coisa falando sobre isso, mas isso não tem evidência científica comprovada, nem no Brasil, nem no mundo, tá? Agora, Juliana, às vezes as mães falam assim, mas eu comprei e dei pro meu filho e ele ficou mais calmo. Porque a vizinha, minha amiga, não sei o que, tá dando pro filho, o filho ficou mais calmo. Gente, se você acredita, né, gosta de óleos essenciais, se você quer usar com seu filho, você pode usar. Pode ser que ajude um pouco, que melhore, que acalme. Pode ser. O que eu tô querendo dizer é que isso não pode substituir o tratamento do seu filho. Você pode usar como um complemento, você pode usar como algo que vai, né, sei lá, ajudar de alguma forma. Se você quiser, você pode, mas não substitua o tratamento do seu filho por essas promessas, né, de coisas paliativas, né, que podem ou não trazer resultado, tá? Então não tem evidência científica que óleos essenciais trazem benefícios para o tratamento do TDAH. Ainda que seu filho tenha sido beneficiado, ainda que alguém que você conhece tenha sido beneficiado por isso, tá bom? Então não substitua o tratamento do TDAH, que envolve medicação, quando o médico acha que é necessário, a psicoterapia, né, a TCC com o seu filho, que é a terapia cognitivo-comportamental com o seu filho, e o treinamento de pais, que é feito com os pais da criança. Esse é o tratamento que tem maior evidência científica, tá? O restante, tudo que você ouvir fora desses 3 eixos, não tem evidência científica ainda que valide o uso, né, e que você vá usar e substituir, ok? Acabei de falar, Sônia. O melhor tratamento para o TDAH primeiro, a gente precisa avaliar a criança para identificar quais são as inabilidades que ela está apresentando, quais são os prejuízos que ela está apresentando, ok? Porque não é igual para todo mundo. Então, eu atendo muitas crianças com TDAH. E o meu protocolo de atendimento, né, com uma criança, um paciente meu, não é igual a do outro paciente, que não é igual a do outro. Pode ter pontos em comum? Pode, mas é um protocolo que é específico de acordo com as inabilidades que essa criança está apresentando, os prejuízos que ela está enfrentando no dia a dia dela, tá? Agora, de uma forma geral, sem eu entrar assim, no específico do tratamento, o tratamento padrão ouro do TDAH, que tem maior evidência científica de trazer resultados para a criança, é medicação, e aí você vai fazer o acompanhamento, né, com
o neuropediatra, o psiquiatra infantil, que vai avaliar a necessidade, né, dessa criança tomar medicação ou não, tá? A terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, ok? Principalmente focado na parte comportamental da criança. E aí dentro da TCC tem uma série de áreas que a gente pode trabalhar, tá? Então, no TCC a gente pode trabalhar a questão emocional, a questão da cognição, a questão das habilidades sociais. Então, enfim, tem uma série de áreas, né, de eixos dentro da TCC que a gente vai trabalhar com a criança. E o treinamento de pais, que é você, mãe, né, e pai, quem cuida dessa criança, receber orientação do que está acontecendo com essa criança, né, do que é o TDAH, de como esse cérebro dessa criança funciona e estratégias de como você vai lidar melhor com essa criança e estimular essa criança em casa, tá? Então esse é o conjunto de tratamento do TDAH, tá? Você está colocando que o maior prejuízo da sua filha na escola, ok? Então como é que a gente faz, né, o tratamento? A gente vai elencar ali todos os prejuízos, não é só o maior, mas todos os prejuízos, porque aquilo que hoje é um prejuízo pequeno, com o tempo ele pode se agravar, ok? Então, às vezes a gente não trabalha com aquilo que está pouquinho, não dá muito trabalho, isso, a gente vai deixando e aquilo vai criando volume com o tempo, tá? Então, o que a gente faz? Se é uma questão que você está falando, o maior prejuízo na escola, a gente primeiro vai ter que avaliar essa criança como um todo, para identificar quais prejuízos ela está tendo na escola. Porque, às vezes, o prejuízo que ela está tendo na escola é por uma questão da parte cognitiva dela, não de inteligência, não estou falando de inteligência, mas, por exemplo, a parte de memória, de atenção, das funções cognitivas, do controle inibitório, da flexibilidade cognitiva, que o TDAH tem muita dificuldade, da memória de trabalho. Então, se a dificuldade dela na escola está relacionada a isso, o tratamento vai ser focado no estímulo dessas habilidades. Mas se for em termos de organização de estudo, né, de conseguir acompanhar a turma em termos de aprendizagem, aí é um outro tipo de tratamento, tá bom? Oi, Cláudia, obrigada, querida, obrigada. Mas assim, é difícil, é difícil, mas não é impossível, tá? Não é impossível, busca, porque... E assim, por isso, gente, que é importante você, mãe de TDAH, saber qual é o tratamento. Porque quando você tá com o seu filho lá sendo atendido, você vai poder identificar se o seu filho está sendo estimulado nas áreas que ele precisa ser estimulado, né? Então, Sônia, se o problema dela é foco, né? Então, existe uma série de estratégias que a gente pode trabalhar com isso, tá bom? Então, cada caso é um caso, né? Cada situação a gente precisa identificar quais são os motivos, né, que aquilo está gerando e quais são os prejuízos e traçar um plano de ação. Então, como eu estava falando aqui com a Cláudia, né? Vocês poderem acompanhar esse profissional. Então, por exemplo, eu vejo muitas mães, é uma coisa que eu vou falar no finalzinho hoje da live, muitas mães falando assim, meu filho tem muita dificuldade de fazer amizade, meu filho fica isolado dos amigos, não faz amigos, não sei o quê. Gente, isso é uma dificuldade que o TDAH tem e isso precisa ser trabalhado em terapia, ok? Isso se chama treinamento de habilidades sociais. Todos os profissionais têm conhecimento sobre isso, têm conhecimento vamos dizer assim, básico, porque a gente estuda um pouco sobre isso na graduação, mas a gente precisa se especializar, a gente precisa buscar mais conhecimento, estudar mais sobre isso, tá? E aí, se o seu filho tá tendo esse prejuízo e isso tá trazendo um sofrimento para ele, isso precisa ser trabalhado na terapia, ok? Então, se não está sendo trabalhado, é importante que você converse com o profissional, veja por que não está sendo trabalhado, porque às vezes o profissional não está trabalhando isso porque ela identificou uma outra prioridade, tá? Sônia, faço tratamento online sim, tá? Faço sim, inclusive eu atendo pacientes da Austrália, de Amsterdã, de outros países, não só de outros países, mas de vários lugares do Brasil também, tá bom? Atendimento online para crianças e adolescentes com TDAH. Vamos lá. Então,
ok, gente? Fechamos essa questão aí dos óleos essenciais? Sim, né? Então vamos lá. Então vamos para a terceira pergunta. Não sei se vai dar pra gente falar sobre todas hoje, mas como eu falei, se não der pra gente fechar todas as perguntas hoje, semana que vem a gente faz uma nova rodada de perguntas e respostas, tá? Então a gente continua na semana que vem, ok? Vamos lá. Terceira pergunta que eu recebi. Um trauma pode agravar os sintomas de irritabilidade e raiva no TDAH do tipo hiperativo? Tá entrando uma mensagem aqui toda hora. Um trauma pode agravar os sintomas de irritabilidade. Eu tô olhando aqui porque eu tô lendo, tá? As perguntas. Irritabilidade e raiva no TDAH do tipo hiperativo? Essa foi a pergunta que uma mãe me mandou. E eu vou responder com certeza. Gente, um trauma, ele pode agravar irritabilidade, pode gerar irritabilidade, raiva e outros sintomas em qualquer pessoa. Seja criança, adolescente, adulto, qualquer pessoa que passa por um trauma, ela vai ter como consequência uma mudança de comportamento, que pode ser algo mais sério, mais intenso, né? Ou menos intenso, dependendo da pessoa. Agora, quando a gente está falando de TDAH, que já tem uma dificuldade de regulação emocional, né? O TDAH tem uma dificuldade de regulação emocional, de lidar com as suas próprias emoções, costuma ter muitos ataques de raiva, né? Ter momentos de irritabilidade e não saber lidar com isso. Quando ele passa por um problema emocional, né? Ou por um trauma, ou por alguma situação, às vezes uma mudança de casa, mudança de escola, alguma coisa no ambiente que desestrutura essa criança internamente, é claro que isso pode, né? Isso pode agravar esse sintoma, intensificar esses sintomas. Tanto no sentido, né, de intensificar, o sintoma ficar mais intenso, quanto ficar mais frequente. Ele começar a ter mais ataques, né, de raiva, mais desregulação emocional. E isso não é só no TDAH do tipo hiperativo, é isso em qualquer TDAH, do tipo hiperativo, do tipo combinado, do tipo desatento, tá? E até em pessoas que não têm TDAH, tá bom? Sônia, como fechar um diagnóstico tem como fechar um diagnóstico online? Sim. Eu sempre falo, Sônia, o seguinte, que nem todas as pessoas se adaptam ao atendimento online, ok? Eu, graças a Deus, nunca tive problema, nem com criança, adolescente e adulto, tá? Eu só tive uma situação de uma criança que eu reduzi o tempo de atendimento dela na internet, mas porque ela não gostava de falar na internet e tal, era uma questão dela. Então eu reduzi o tempo, eu não fazia os 50 minutos, eu reduzi o tempo, fui aumentando esse tempo gradativamente e usava o restante do tempo, né? Então, por exemplo, se eu ficasse 15 minutos com ela, o restante do tempo da consulta eu fazia com a mãe e o pai, entendeu? E aí eu fui aumentando gradativamente até que ela conseguia ficar mais tempo comigo. Mas eu sempre falo para as mães assim, a gente tem que fazer um período de adaptação, né, de experiência com a criança, verificar como ela vai se adaptar, como ela vai responder, mas dá para fazer o diagnóstico e dá para fazer a intervenção, o tratamento também online, tá? Se você quiser saber mais informações, depois me chama no direct, não sei se você tá lá no nosso grupo do WhatsApp, me chama no privado que a gente conversa um pouquinho, tá bom? Então, ok, pessoal? Então, assim, não só um trauma, mas questões de mudança no ambiente podem trazer uma instabilidade nessa regulação emocional da criança com TDAH, que ela já tem essa dificuldade, tá? Mas ela pode apresentar uma intensidade nesses sintomas por conta de mudanças no ambiente, ok? A gente sabe que o ambiente, ele não é o gerador do TDAH, né? Mas ele é um intensificador dos sintomas ou até mesmo um fator que vai minimizar os sintomas. Então, por isso que eu falo para vocês da rotina, quanto é importante, né, ter uma rotina estruturada, o quanto é importante você, mãe de TDAH, saber lidar com essa criança, porque o seu comportamento de mãe, a sua forma de lidar com o seu filho, não vai gerar o TDAH, não vai ser a causa do seu filho ter TDAH, mas pode intensificar os sintomas sim, como também pode minimizar esses sintomas, tá bom? Então o ambiente tem esse poder, né, no TDAH, tanto do lado positivo quanto do lado negativo.
Show? Uma outra pergunta que fizeram pra mim E assim, gente, antes de eu fazer essa pergunta, eu quero falar uma coisa pra vocês aqui. Eu sei o quanto que vocês criam uma expectativa muitas vezes. E eu falo isso porque vocês sabem, né? Quem me acompanha aqui sabe. Eu tenho uma sobrinha com TDAH. Passamos no passado e passamos no presente por muitas das coisas que vocês passam no dia a dia, né? Hoje ela já tem 19 anos, fez 19 anos ontem, já tá casada, já tem uma filhinha, mas também tem as dificuldades dela, porque o TDAH não deixou de existir, né? Mas enquanto ela era criança, nós passamos por todas essas questões que vocês colocam e nós também vivenciamos todas essas emoções, né, que vocês vivenciam enquanto mãe. Então, quando eu falo algo para vocês aqui, é com o maior respeito, com a maior empatia possível, tá? E aí, eu vou falar uma coisa para vocês que criar expectativa, muitas vezes, faz com que a gente se frustre. É claro que a gente vai criar expectativas, isso a gente não tem como evitar, mas a gente precisa criar expectativas reais, porque muitas vezes a gente, sem querer, a gente acredita, né, que a criança vai deixar de ter TDAH, que a criança vai deixar de ter aquele comportamento, vai deixar de ter aquele sintoma. Gente, a gente está falando de um transtorno que não tem cura. É um transtorno que a criança vai melhorar muito, que a criança vai ter um tratamento, que ela vai conseguir minimizar muito os sintomas, mas que eles não vão deixar de existir. Ela vai ter TDAH para a vida inteira. Então a gente precisa entender isso para ajustar as nossas expectativas. E aí, quando uma mãe me faz uma pergunta e eu respondo, como eu falei, eu respondo com todo amor do meu coração, com todo respeito, mas eu não tenho a fórmula mágica. Quando eu estava lendo algumas perguntas que foram me enviadas, eu fiquei assim, gente, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. Né? Eu falava pro meu marido aqui, ó, essa pergunta aqui é de $1 milhão, porque se eu tivesse a resposta eu tava rica. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes eu vou dar uma resposta que não é passe de mágica, que não é algo milagroso, que não é algo que vai resolver o seu problema assim. Geralmente a resposta que eu vou dar envolve, primeiro, uma tomada de decisão sua, de colocar a orientação em prática, e uma disponibilidade de vivenciar o processo, que não é de um dia para o outro. Então, entendam isso, né? E ouçam as minhas orientações, não como uma verdade absoluta, porque eu não sou dona da verdade, mas como alguém que está falando com toda a empatia e respeito do mundo, mas que não tem fórmula mágica, que não tem, sabe, receita de bolo, mas que tem aqui alguns princípios que dão certo, que se você começar a exercitar isso no dia a dia, você vai começar a perceber diferença, tá? Então, as perguntas que vêm daqui pra frente tem muito essa coisa, né, de que às vezes eu vou dar uma resposta pra vocês que talvez não seja aquilo que vocês queiram ouvir, mas é aquilo que vocês precisam ouvir, ok? Não dá pra gente mudar comportamento, não dá pra gente promover mudanças na criança sem que isso não parta de nós adultos, ok? Não crie essa expectativa de que seu filho vai mudar. Você precisa ser o agente de transformação, para que aí sim ele possa mudar alguns comportamentos. Então passa por nós adultos. Não tem jeito. Não tem jeito. Qualquer tipo de tratamento, ou de orientação, ou de dica, ou de qualquer coisa que você ouça, que não passe primeiro por você, provavelmente não vai dar certo. Ou pode até dar certo, mas vai demorar muito para você ver o resultado. Tá bom? Então, eu queria só deixar essa fala, né, para que vocês ouçam, né, as orientações com o coração aberto e entendam que quando eu falo para vocês, eu não estou falando de um lugar distante, eu falo, né, tendo TDAH aqui na minha família. E falo porque eu atendo crianças com TDAH todos os dias. Né? E às vezes uma mãe vai e me fala assim, olha, me aconteceu isso com minha filha fez isso, fez aquilo outro, e eu fiz isso e eu vi o resultado. E eu falo assim, parabéns, mãe. Porque não fui eu que te dei essa orientação. A coisa não aconteceu e não mudou, não foi porque eu te dei a orientação, foi porque você colocou em prática. Porque você se disponibilizou.
né? Então, não sou eu. Claro, eu posso ser um canal de bênção na sua vida, trazendo informações que talvez você não tenha, trazendo uma orientação que talvez você não tenha. Mas se você não entender que isso passa por você e você não colocar em prática, não adianta nada. Eu venho aqui toda semana, falo e não acontece. Tá bom? Então, assim, eu parabenizo muito vocês, né? Quando vocês têm a coragem, né, de colocar em prática as orientações, e tenho certeza que todas as mães que colocam em prática as orientações, né, claro que não é uma coisa isolada, é um conjunto de orientações, consegue ir percebendo aí as pequenas mudanças no dia a dia, tá? Ó, Eliane colocou, né, o ambiente primordial na mudança de comportamento, concordo plenamente, exatamente, é o que a gente estava falando aqui nas perguntas anteriores. Então, a próxima pergunta de número 4, é a seguinte: o que fazer para amenizar as ofensas do tipo, você tem problema mental, você sabe aquelas ofensas que as mães às vezes ouvem de outras pessoas falando dos filhos, ou que as próprias crianças ouvem de outras crianças ou de outros adultos, sabe? Que chama de burro, de preguiçoso, que às vezes não chega nem a ser uma palavra tão, sabe? Tão grande, né? Tão assim, como eu falei, você tem um problema mental, você é retardado, você é isso. Às vezes você é preguiçoso, bora, lerdo, né? Tem muitas palavras que as crianças com TDAH ouvem. Eu tenho uma live aqui no Instagram, na verdade eu fiz 2 vezes uma live sobre isso, falando sobre o perigo do rótulo, né? Tanto o rótulo positivo quanto o negativo tem o mesmo perigo. E eu fiz live sobre isso. Se você não assistiu, eu te indico para assistir essa live. E aí, claro, eu falo, né, de você, mãe, colocar o rótulo, né? Mas isso se generaliza. A criança com TDAH, ela ouve muitos rótulos. E com o tempo, ela vai acreditando que aquele rótulo faz parte da identidade dela. Ela vai incorporando aquilo na identidade dela. Então, realmente, os rótulos, eles são nocivos, tá? Mas, o que eu posso falar diante de um rótulo ou de palavras, né, de outras pessoas que a gente não tem controle? Porque quando eu falo para a mãe, ela pode fazer uma autoavaliação, perceber que ela tá fazendo isso sem querer e ela mudar. Mas quando a gente tá falando de outras pessoas, a gente não tem o poder de mudar as outras pessoas, tá? A gente não tem esse poder. Então não crie essa expectativa de que você vai mudar o mundo e que o mundo vai ser um mundo mais justo e inclusivo. De que agora, né, as escolas vão ser mais inclusivas. Gente, a gente vive num mundo injusto e não inclusivo. A gente está falando de TDAH, mas se a gente for falar das deficiências, né, do autismo, enfim, é uma série. E não é só disso, tem outras injustiças, né, que acontecem no nosso país. Então nosso país não, no mundo, né? Então nós vamos lidar com isso o tempo inteiro. Não tem como a gente eliminar isso da vida do nosso filho. Então o que a gente precisa fazer, né? Primeiro, claro, lutar pelos direitos da criança. Então se seu filho está sendo xingado, ofendido, de alguma forma, né, menosprezado na escola ou em qualquer outro ambiente, mas vamos pensar no ambiente da escola, né? E isso está fazendo mal para ele. É claro que você tem que se posicionar na escola, você tem que ir na escola, você tem que falar, olha, tá acontecendo isso, né? Isso está trazendo prejuízos emocionais para o meu filho, etc. Porque a escola, ela não é só para ensinar matemática e português. Ela precisa cuidar das relações sociais que acontecem naquele ambiente. As relações sociais no ambiente escolar é de responsabilidade da escola. Então ela precisa ter um cuidado com essas relações. E se as relações no ambiente escolar não estão sendo saudáveis, a gente precisa sinalizar para a escola e cobrar da escola uma postura. Então a escola pode fazer trabalhos, né, voltados para a inclusão, trabalhos de orientação ali na turma que estiver acontecendo aquilo, ou na escola inteira. Então a inclusão escolar, ela não passa simplesmente por você matricular a criança na sala de aula, ou por você dar uma prova diferente, ou fazer um trabalho diferente com a criança na sala. Passa também por você promover debates, discussões em relação à inclusão, de uma forma geral, naquele ambiente escolar, e você promover um relacionamento saudável, respeitoso. Então, isso é um passo. Agora, a gente vai lutar para isso, sempre lembrando que nós vamos buscar
né, esse trabalho, né, essa postura da escola, mas que a gente não vai ter o ambiente ideal. Sempre a gente vai ter esse embate. Em algum momento isso vai acontecer. Então, como é que a gente tem que trabalhar com isso? A gente tem que trabalhar com o fortalecimento emocional. O nosso fortalecimento, primeiro o nosso enquanto mãe, adulto, primeiro o nosso. Porque assim, gente, eu vejo muitas mães descompensadas, que sofrem mais do que a criança. Eu sei que ser mãe não é fácil. Eu sei que ver um filho sofrendo, ver um filho passando dificuldade, ver um filho sofrendo bullying ou qualquer outra coisa, sendo desprezado pelos outros, eu sei que isso dói na alma. Eu sei disso. Eu não estou menosprezando essa dor. Mas você não pode se descompensar diante disso, porque se você não consegue lidar com isso, como que seu filho vai conseguir? Então, primeiro, fortaleça o seu emocional, ajuste a expectativa, entenda que você vive num mundo que não é um paraíso, que não é um mar de rosa, que não vai ser o tempo todo de relações saudáveis. A gente vai lidar com pessoas que não vão respeitar a gente em vários sentidos. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Ok? Sem entrar numa de revidar e tudo mais, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Até para reivindicar os nossos direitos. Então, fortalecer primeiro o nosso emocional e, consequentemente, fortalecer o emocional da criança. E aí, gente, nada melhor, né, do que você em casa, né, tá sempre trabalhando isso com seu filho, trabalhando as emoções dele, validando as emoções dele, acolhendo as emoções dele. Porque quando uma criança ouve isso, né, você tem problema mental, ela vai ficar triste? Vai. Não é que ela vai deixar de ficar triste com alguém xingando ela, né, ou falando isso pra ela. Ela vai ficar triste. Mas essa tristeza não pode mobilizar essa criança a ponto do mundo acabar para ela. Entendeu? Então isso só vai acontecer a partir do momento que ela fortaleceu o emocional dela. E você também tiver com o seu emocional fortalecido, para que você não reforce, né, essa dor do seu filho. Validar a dor não é reforçar a dor. Validar a dor é acolher e trazer suporte para que ela saia desse lugar de dor. Reforçar a dor é ajudar a criança a se permanecer nesse lugar de dor. Sabe? Do coitadinho, meu filho, tadinho, sofreu bullying, meu filho, ninguém gosta dele, ninguém brinca com ele, tadinho do meu filho. Gente, colocar seu filho no lugar de coitadinho não vai ajudar o seu filho a superar as dificuldades. Então, acolher é ter empatia. Validar é ter empatia, acolher aquela emoção e trazer o suporte para ele sair desse lugar. Transformar isso em algo positivo, né? E isso vem pelo autoconhecimento. Então, quando a gente faz o tratamento do TDAH, um dos eixos do tratamento é o que a gente chama de psicoeducação. O que é psicoeducação? É quando a gente orienta a família e a criança do que é o TDAH e de como ela funciona. Tanto nos pontos positivos quanto nas dificuldades que ela tem. Então, o autoconhecimento ajuda a fortalecer esse emocional também. Por quê? Porque ela vai entender que quando alguém chama ela diz pra ela que ela tem um problema mental, ela sabe que não é. Ela sabe que ela não é isso. Então, o outro pode dizer o que ele quiser, problema dele. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu tenho dificuldade, mas eu sei também que todo mundo tem. E que a minha dificuldade é na atenção, mas a dificuldade desse meu amigo que tá me xingando é no respeito, entendeu? Então, a gente precisa orientar a criança nesse sentido, nos fortalecer emocionalmente, fortalecer a criança através das nossas ações e também da terapia e promover esse autoconhecimento para que ela entenda que aquilo que os outros dizem não necessariamente é uma verdade sobre nós. Mas a gente só vai saber que aquilo que o outro diz não é uma verdade sobre nós quando a gente sabe quem a gente é. Enquanto a gente não souber quem a gente é, tudo que o outro falar da gente, a gente já vai acreditar. Ok? Eu sei que isso não é fácil quando a gente está falando de uma criança. Ok? Mas conforme você vai trabalhando isso ao longo do tempo, a tendência é isso ir cada vez mais consolidando no coraçãozinho dele. Tá? Ok, pessoal? Acho que a resposta
foi tranquila, mas se alguém quiser fazer mais algum comentário sobre isso, é só colocar aqui que a gente vai conversando. Ó, a Lucília colocou, ó, eu coloquei em prática, né, o que você orientou e tive um retorno maravilhoso. Que bom. A Lucília, gente, eu não sei nem se eu posso expor, mas eu vou expor. Se não puder, desculpa, tá? A Lucília é mãe de uma paciente minha que eu acompanho. E assim, a Lucília coloca em prática, né, as orientações e a gente conversa muito, né? Ela fala, Juliana, eu fiquei sem saber o que fazer diante daquilo. E aí, às vezes, ela me manda mensagem, o que eu faço, né? Mas aí, quando ela me conta o que ela fez, eu falo, parabéns, você já fez o que tinha que ser feito. Só que o resultado nem sempre é imediato. Às vezes o resultado só vem depois, mas você já teve uma postura adequada. Por quê? Porque você já ouviu as orientações. Então, quando você entra né, quando você entra ali numa situação, problema, aquelas orientações já estão dentro de você. Você só vai colocar para fora. Ok? Então é isso aí. Que bom, Lucília, obrigada. Então é isso aí. E eu sempre parabenizo porque é igual a gente faz com a criança, né? A gente valida, a gente faz o reforço positivo e quando as mães também, né, estão nesse processo, elas também precisam de reforço positivo para elas entenderem que elas estão no caminho certo, né? E é um passo de cada vez. Cada dia você conquista um pouquinho mais, cada dia você conquista um pouquinho mais e com o longo do tempo você vai ver o quanto vocês estão avançando. Então vamos lá para outra pergunta. Olha, tem duas perguntas agora. A pergunta número 5 e a número 6 é sobre transtornos de aprendizagem, tá? E aí eu vou falar de uma forma geral dos dois, para que vocês entendam aqui. E eu tenho lives aqui no Instagram também falando sobre isso, mas vou falar de uma forma mais abrangente, tá bom? Uma das perguntas saiu um pouco cortada, então eu não entendi muito bem o final, mas eu meio que deduzi, né, o que seria. Então uma pergunta foi assim, dislexia tem tratamento? Eu acredito que ele tem TDAH, o que devo fazer? Quer dizer, como se a criança tivesse dislexia e TDAH, né, e se dislexia tem tratamento, o que deve fazer? Essa foi a pergunta, tá? Se não foi isso exatamente, se você estiver aqui na live e quiser escrever o que realmente você quis perguntar, fique à vontade. Mas pelo que eu entendi, é que a criança tem dislexia e tem TDAH e pergunta se tem tratamento e o que deve fazer. Dislexia, gente, é um transtorno de aprendizagem. E sim, tem tratamento, tá? Só que o tratamento da dislexia é um tratamento com terapia, né? Com estimulação das áreas ligadas à dificuldade que aquela criança está enfrentando ali relacionada à dislexia, que tem muito a ver com a leitura e que, claro, reflete na escrita também. Não tem tratamento medicamentoso para dislexia, nada disso, tá? O tratamento é com a criança, estimulando as áreas que precisam ser estimuladas e trazendo estratégias de compensação e aí de algumas dificuldades que a criança tem por ter esse transtorno. E é claro, a orientação à escola, modificação em algumas estratégias que a escola vai ter que utilizar para que essa criança consiga caminhar bem aí no processo de aprendizagem dela. Então, dislexia tem tratamento. Geralmente, quem faz o tratamento da dislexia é um psicopedagogo, mas aí eu vou abrir, botar assim, um asterisco muito grande nisso, porque nem todo psicopedagogo ele pode trabalhar com a dislexia e ele tem formação para isso, né? Porque ele é psicopedagogo, que é aquele que trabalha com aprendizagem, mas nem sempre o psicopedagogo tem conhecimento da dislexia para fazer a reabilitação ali, né? Para fazer o tratamento. Então, é preciso que você certifique se aquele profissional tem conhecimento mais aprofundado, porque dislexia é um transtorno, precisa de uma intervenção mais intensa, né? Então, se ele tem conhecimento, experiência para tratar a dislexia. Mas é o psicopedagogo. Agora, o psicólogo pode fazer esse trabalho? Pode, se ele tiver conhecimento mais específico na área, né, de transtornos de aprendizagem, na dislexia especificamente, ele pode também fazer esse trabalho, tá bom? Então, principalmente se ele trabalhar com a parte, né, das habilidades cognitivas, né, das funções cognitivas, ele pode fazer essa estimulação, tá? Então, tem tratamento sim, ok?
E a outra pergunta que também tem a ver com transtorno de aprendizagem, só que é a desortografia, que é o seguinte, olha, meu filho escreve como fala, não se preocupa em ver como escreve as palavras corretamente. Será que isso é o que chamam de desortografia? E aí eu coloquei aqui na minha resposta. Depende. Depende. A desortografia, gente, é uma dificuldade que a criança, né, que a pessoa tem em dominar a ortografia. O que é ortografia? É a forma como a gente escreve as palavras. E a sintaxe. O que é a sintaxe? É a forma como a gente organiza as palavras numa frase para expressar algo que a gente quer comunicar. Então, a desortografia ela pode atingir tanto a ortografia quanto a sintaxe, afetando a forma como a gente se expressa através da escrita. Então, a desortografia tem a ver com a escrita, um transtorno de aprendizagem específico da escrita e que vai apresentar dificuldade tanto na ortografia das palavras quanto na sintaxe, que é a forma de você organizar as palavras numa frase, num texto, para expressar uma ideia, tá? Então, escrever como fala pode ser um sintoma de desortografia? Pode. Não se preocupar em ver como se escreve as palavras corretamente, quer dizer, escrever e as palavras saírem com erros e você não perceber que errou e continuar errado? Pode ser um sintoma de desortografia? Pode. Mas só isso é desortografia? Não. Então, o que eu te indico? Procure um profissional que tenha, né, conhecimento, experiência em avaliação de transtorno de aprendizagem, principalmente a desortografia, né? Porque, por exemplo, escrever como fala, não se preocupar nas ordens que escreve, isso também pode ser um reflexo até da própria dislexia. Então, alguém que tenha experiência e conhecimento em transtorno de aprendizagem, pode ser um psicólogo ou um psicopedagogo, né? Geralmente mais um psicopedagogo. Olá, é Fernando mesmo? Ou é alguém que está entrando com o seu nome? Seja bem-vindo. Você tem TDAH, seja bem-vindo aqui no nosso perfil aqui de TDAH é um perfil para mães de TDAH, mas com muito conhecimento, muita informação para quem tem TDAH também, tá? Então fique à vontade aqui na nossa live. Então, se você tá suspeitando, seu filho está apresentando muita dificuldade na escrita, muitos erros ortográficos, dificuldade aí em se expressar através da escrita, em se comunicar através da escrita, procure uma avaliação profissional, né? Pode ser um psicólogo que tenha conhecimento com certeza não, vamos botar assim, é uma grande probabilidade, né, Fernando? Uma grande probabilidade, mas não necessariamente, né, ele vai ter, pode ser que não, né? Mas a probabilidade é alta. Então, um profissional que tenha conhecimento em transtorno de aprendizagem para fazer essa avaliação. Por quê, gente? Porque só escrever como fala, muitas crianças que não têm transtorno de aprendizagem também fazem isso. Pode ser um problema na própria alfabetização. Como esse processo de alfabetização foi feito, entendeu? Que pode gerar isso. Eu conheço muitas crianças que têm essa escrita fonetizada, né? Escrita como se fala, mas porque o processo de alfabetização não foi bem feito. Não é porque ela tem dificuldade, não é porque ela tem TDAH, não é porque ela tem dislexia, desortografia. Não, é porque o processo de alfabetização não foi bem feito. Agora, o TDAH, né, a mãe colocou assim, ó, não se preocupe em ver como escreve as palavras corretamente. Isso também pode ser do próprio TDAH, não necessariamente da desortografia. Porque as crianças com TDAH, né, elas escrevem e elas não têm esse hábito de voltar e ler o que ela escreveu. Isso até é algo que a gente orienta, né? Ensina a criança a fazer. Criança, de um modo geral, já não faz isso. Agora, com TDAH, menos ainda. Então, quando a criança escreve uma palavra, né, vai escrevendo uma frase, escreve uma palavra, nós adultos fazemos o quê? A gente escreve, ao mesmo tempo que a gente escreve, a gente vai fazendo automonitoramento, né? A gente vai escrevendo e vai lendo o que a gente escreveu para ver se tem algum erro e, às vezes, a gente volta, corrige. As crianças, e principalmente crianças com TDAH, ela não tem esse movimento. Isso é algo que a gente precisa ensinar para ela, tá? De escrever e ler. Às vezes, quando a gente pede para a criança ler, ela mesma identifica que está errado, que ela trocou ou esqueceu alguma letra e ela mesma corrige, né? Mas esse movimento de ler, né, de fazer o automonitoramento da escrita e a autocorreção
é uma dificuldade do TDAH, tá? Ó, o Fernando colocou aqui, ó, eu, por exemplo, nunca reviso uma redação, zero possibilidade de fazer uma redação no rascunho. Porque assim, tudo que você fazer uma redação já é algo difícil pro TDAH, e você ainda tem que passar limpo, é como se você estivesse fazendo 2 vezes a mesma coisa, né? E aí, pro TDAH, isso é extremamente entediante. Mas, quando você começa a trabalhar esse movimento de revisar o que você escreveu, você consegue perceber erros que você cometeu por desatenção, né? Por ter escrito rápido, por ter, às vezes, o pensamento acelerado demais, porque o pensamento é mais acelerado do que o movimento que a mão faz para escrever. E, às vezes, a gente embola palavras, come palavras no texto, embola palavras no texto, troca palavras no texto, porque o pensamento está muito mais acelerado do que a escrita. E aí, o que acontece? A gente comete erros por descuido, desatenção. E aí, por isso que é tão importante o professor, quando ele está trabalhando com um aluno com TDAH, ele ajudar esse aluno nessa revisão, né? Então, recebeu a prova do aluno, passa o olho, professor, na prova, né? Você percebeu ali erros por descuido, desatenção, dá lá pro aluno passar uma olhada, olha, dá uma olhada aqui nesse parágrafo, vê se você esqueceu alguma coisa, porque isso vai ajudar o aluno a fazer essa autocorreção, tá? Isso aí, Fernanda. Isso aí, principalmente em exatas. Então, na faculdade, zerava matemática por errar contas simples, por trocar sinal. Isso é clássico no TDAH, né? Troca de sinal. Depois que eu passei a revisar, nunca mais fui mal. Exatamente. E isso é algo que a gente precisa aprender, porque não é algo natural da gente, né? Principalmente da criança e principalmente do TDAH. Então, ok, pessoal, tanto na dislexia quanto na desortografia, seu filho está apresentando muitas dificuldades na leitura, muitas dificuldades na escrita, procura um profissional que tenha, né, ou psicopedagogo ou um psicólogo, que tenha conhecimento e experiência em avaliação de transtornos de aprendizagem, para que você possa fazer uma avaliação, porque tanto a dislexia quanto a desortografia é muito comum pessoas que têm TDAH apresentarem esses transtornos que a gente chama de comorbidade, né? Então é importante que você faça avaliação, né? Que seu filho faça uma avaliação para verificar se essa dificuldade que ele está tendo é do próprio TDAH, né? É alguma dificuldade no processo ali de aprendizagem ou se é algum transtorno de aprendizagem, tá? Então vamos lá. Eu não vou conseguir fazer todas as perguntas, mas a gente já sabe que semana que vem, quarta-feira que vem, toda quarta-feira a gente tem o nosso Papo de Mãe TDAH aqui às 18 horas. Então semana que vem a gente vai fazer a nossa segunda live de perguntas e respostas, onde a gente vai continuar respondendo as perguntas que as mães fizeram, né? E outras que vocês forem fazendo aí ao longo da semana. A gente vai responder na quarta-feira que vem, na próxima live, tá? Então, se a sua pergunta não entrou hoje, não fique triste, a gente vai responder na semana que vem. Outra pergunta que fizeram foi o seguinte: criança com TDAH em escola particular tem os mesmos direitos que a criança que estuda em escola pública? Crianças com TDAH em escola particular têm os mesmos direitos que a criança que estuda em escola pública? Sim, na verdade é com certeza. Toda criança com TDAH tem os mesmos direitos, independente da escola que ele estuda. Se é pública, se é privada, não importa. Ele tem os mesmos direitos. Por quê? Porque a lei que rege, né, a educação do Brasil é uma lei nacional. Não tem uma lei só para a escola pública e uma lei só para a escola particular. A lei é única, entendeu? E a lei que nós temos, que é específica do TDAH, que é a lei número 14.254, que foi promulgada em novembro do ano passado, é uma lei federal. Então ela vale para todas as escolas. E tudo que está sendo falado naquela lei é direito da criança com TDAH em qualquer escola que ela estude, tá? O que a gente tem de diferença da escola pública e da escola privada? Depende da escola, lógico, né, gente? Mas eu vou falar de um modo geral pela minha experiência. Geralmente a escola pública tem mais abertura para o processo de inclusão do que a escola privada. Geralmente, isso não é uma verdade absoluta.
mas geralmente a escola pública tem mais abertura, né, para esse processo de inclusão do que a escola particular. Mas isso varia de escola para escola, tá? Se você quer saber mais sobre os direitos da criança com TDAH, sobre a Lei 14.254 de 2021, saber o que realmente eles têm direito, se ele tem direito a monitor, professor auxiliar, se tem direito a prova diferenciada, tudo que seu filho tem direito, você pode procurar aqui no IGTV, aqui, né, onde ficam gravados os vídeos no meu perfil, que tem lá uma live falando sobre os direitos do TDAH, tá? Falando só sobre essa lei. O que essa lei traz de benefícios para o seu filho e aquilo que a gente precisa ainda esperar a regulamentação para saber como vai acontecer e tudo mais, tá? Ali eu te dou todas as orientações, artigo por artigo da lei, para que você entenda o que você pode ou não cobrar da escola, né? E que você possa, então, reivindicar os direitos do seu filho, tá? Então procura aqui no IGTV que você vai achar facinho, você acha e pode assistir, ok? Outra aqui que eu vou responder é em relação à atividade física. Perguntaram para mim se existe alguma atividade física que é mais indicada para TDAH. Que tipo de atividade física, né? Por que surgiu essa pergunta? Porque uma mãe disse que a filha faz uma atividade física de luta, não me lembro se é jiu-jitsu, alguma coisa assim, e o médico pediu para tirar e colocar na natação. Só que não justificou por quê. E aí a mãe veio me perguntar, a natação é mais indicada para o TDAH, né? Por que eu tenho tirado um esporte que minha filha gosta tanto para colocar na natação? E aí eu vou responder para vocês o seguinte, eu já até falei disso no início. Todas as informações que eu trago aqui, ou qualquer judô, né? judô, a mãe já se manifestou aqui. Todas as informações que eu trago aqui, ou qualquer rede social minha, qualquer situação que a gente for conversar sobre TDAH, sempre são informações com embasamento científico. E, como eu falei, né, para tratamento do TDAH, a gente só tem evidência científica no tratamento medicamentoso, na terapia cognitivo-comportamental com a criança, né, ou adolescente ou adulto, e no caso de criança e adolescente, o treinamento de pais. É esse o tratamento padrão ouro do TDAH, ok? Todas as outras coisas, né, como perguntar óleos essenciais, ômega 3, meditação, atividade física, todas essas outras coisas, a gente não tem evidência científica ainda que comprove que isso traz benefícios para o tratamento do TDAH, ok? E aí, eu vou chamar a atenção pelo seguinte, a atividade física, gente, ela é indicada para todas as crianças, independente dela ter TDAH ou não. O que eu estou dizendo é que a atividade física não é tratamento para TDAH, ela não pode substituir o tratamento do TDAH. Mas a atividade física, ela é essencial e ela precisa ser inserida na rotina do seu filho. E aí, qual atividade física? Como a gente ainda não tem evidência científica, né, que nos indique qual atividade física, qual tipo de atividade física realmente tem maior eficácia para o TDAH, né, que mais ajuda, que a Rosângela colocou, ajuda, mais ajuda. Sim, ajuda, foi o que eu falei. A atividade física não substitui, mas ela é essencial para o desenvolvimento de qualquer criança. Então, ela ajuda, ela não substitui, ok? Então, assim, porque às vezes as mães querem substituir, tá? Não levar na terapia ou não dar medicação e fazer atividade física e não funciona dessa forma. Então, ela vem para complementar, ela não é algo que é indicado como tratamento, tá? É algo que é importante para todas as crianças. E aí, qual é a atividade física? Primeiro, aquela atividade que, Fernando, diminui o gás da hiperatividade, entre aspas. Algumas atividades físicas podem diminuir, outras atividades físicas podem aumentar. Algumas atividades físicas para algumas pessoas pode ajudar, para outras pessoas pode aumentar.
Depende muito. Por isso que a atividade física ainda não é considerada um tratamento para TDAH. Por quê? Porque ainda não há um consenso de que a atividade física diminui o gás, né? Diminui a hiperatividade de todas as crianças que têm TDAH. Tá? Para algumas diminui, para outras não, para outras aumenta. Então, não há ainda um consenso. Mas é claro, ajuda bastante. Você vai também colocar o filho e vai perceber, vai observar o comportamento dele. Se aquilo não estiver fazendo bem, você troca a atividade, né? Então, é importante isso. Mas a atividade física é aquela que seu filho gosta. Porque, gente, é tão difícil pro TDAH engajar nas coisas, né? Começar uma atividade e continuar aquela atividade por um tempo. Eles enjoam, né? A gente fala que enjoam, mas não é enjoar. É que aquilo fica monótono, repetitivo, e aí eles não perdem interesse naquilo e querem fazer outra coisa. Então, se seu filho gosta de uma atividade, se ele gosta de natação, faça natação. Se ele gosta de judô, faça judô. A atividade física que ele gosta é aquela atividade que ele vai ter prazer em fazer. É aquela atividade que ele vai ter vontade de participar, ok? Se você for colocar seu filho numa atividade que ele não gosta, vai ser uma luta para você conseguir levá-lo para a atividade, né? Agora, dentro do que as pesquisas estão descobrindo, né? Que ainda não tem evidência científica ainda, mas as pesquisas estão apontando que as atividades aeróbicas que mexem com o batimento cardíaco da criança, né? Que acelera, né, os batimentos cardíacos. As atividades aeróbicas, elas têm apresentado um pontinho aí de que pode ajudar o TDAH. Ainda não foi comprovado isso, ainda não está fechado isso, mas as atividades aeróbicas, elas estão sendo pesquisadas como aquelas atividades que podem trazer maior benefício, tá? Mas como eu falei, sempre a gente vai pensar naquilo que a criança gosta de fazer, né? Naquilo que ela sente mais prazer em fazer, porque quando ela faz uma atividade prazerosa, o engajamento dela aumenta e, ao mesmo tempo, ela libera muito mais hormônios do prazer, né? Produz muito mais dopamina, e é isso que a gente deseja, né? Quanto mais dopamina a criança produzir, mais combustível cerebral ela vai ter para usar nas atividades que ela vai precisar no dia a dia, ok? Então, é basicamente isso, tá? Então, atividade física super, hiper indicada para todas as crianças, inclusive as crianças que têm TDAH, mas não como tratamento, mas sim como algo que é importante, um pilar da infância, né? Assim como a alimentação saudável é um pilar da infância, assim como o sono é um pilar da infância, assim como brincar é um pilar da infância, a atividade física também é muito, muito, muito importante, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, eu tenho 3 perguntas aqui, mas são perguntas que são mais demoradas de responder. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essas 3 perguntas para a próxima live, para que eu possa responder com mais calma, explicar com mais calma, porque senão a gente não vai conseguir falar, eu vou ter que falar rápido, a gente já está com 1h10 já de live, né? Eu já consegui responder 8 perguntas e mais algumas aí que vocês fizeram aí ao longo do nosso encontro, tá bom? Então, semana que vem, quarta-feira, 18 horas, a gente vai voltar aqui para nossa live semanal, onde a gente vai fazer perguntas e respostas novamente, mas a gente vai continuar. Então, eu já tenho 3 perguntas aqui, né? Principalmente falando sobre estudo, né? Estudar para avaliações, cumprimento de tarefas e também em relação às mães, né, que se sentem aí, aquelas que só cobram, se sentem sobrecarregadas. A gente vai falar sobre isso na semana que vem. E se você tem alguma pergunta sobre TDAH, durante essa semana eu vou colocar a caixinha de perguntas aqui nos meus stories do Instagram para que você possa mandar sua pergunta e a gente responder na live da semana que vem, tá bom? Então não deixa de participar. Acho que foi uma live bem rica, né? A gente falou sobre várias coisas, mas se você quiser mandar sua pergunta, ainda dá tempo, a gente responde na semana que vem. Então a gente já tem 3 perguntas, mas eu acho que dá para colocar mais algumas pra gente responder, ok? E eu quero encerrar fazendo um convite para vocês. Na verdade, eu vou dar um spoiler,
porque o convite eu vou colocar depois no Instagram, nas minhas redes sociais, para que você possa fazer inscrição. Mas é o seguinte, eu tenho percebido que uma das coisas que mais incomodam as mães de TDAH é a questão da dificuldade que os filhos têm de se relacionar socialmente com outras pessoas, ou com outras crianças, enfim, outros adolescentes. Então, dificuldade na interação social, nas relações sociais, nas habilidades sociais. E isso realmente é um fato, né? Pessoas com TDAH costumam, isso não é regra, mas costumam ter dificuldade em fazer amizades ou em manter as amizades. Ou às vezes até mantém as amizades, mas toda vez que vai brincar, toda vez que vai interagir com outra criança, sempre dá BO, sabe? Sempre dá uma confusão, sempre ela tem um ataque de raiva, sempre ela se apurrinha. Por quê? Porque ela quer que brinque do jeito dela, ela não aceita que o outro faça diferente. Enfim, tem toda uma questão ali de se relacionar com outras crianças, com outras pessoas. Então, isso é muito comum, né? No TDAH. Ó, o Fernando colocou, manter é muito difícil, até hoje, exatamente. Então, o que acontece? Isso é uma dificuldade e eu já fiz uma live, acho que mais de uma até, mas eu lembro de uma especificamente, sobre isso, sobre habilidades sociais, como você, mãe de TDAH, pode estimular seu filho no desenvolvimento de habilidades sociais em casa, né, para que ele possa melhorar nessa área. Mas o treino de habilidades sociais, gente, faz parte do tratamento do TDAH. Então, se seu filho ele está apresentando essas dificuldades, você precisa conversar com o profissional que está atendendo ele, principalmente a psicóloga, né, o psicólogo que está fazendo o tratamento dele, para relatar essas situações e identificar ali com esse profissional a necessidade de promover um treinamento de habilidades sociais. Todo profissional vai saber fazer isso? Depende, né? Depende de como esse profissional está estudando, enfim. Mas, de qualquer forma, mesmo que ele nunca tenha feito, mesmo que ele não saiba direito como fazer, gente, existe hoje muito material, muitos cursos que a gente pode fazer, muitos protocolos que a gente pode adquirir. Existe material, livro, artigos. Então, assim, hoje o profissional ele não tem muita desculpa, sabe? Então, se o seu paciente está apresentando aquela dificuldade, cabe, né, no caso, né, eu que sou o profissional que estou atendendo, buscar me aprimorar nos meus conhecimentos para atender aquela dificuldade que ele está apresentando. Então, converse com o profissional do seu filho, né, que está atendendo o seu filho, sobre essas dificuldades e busque a ajuda dele nesse treinamento de habilidades sociais, tá? Só para vocês terem uma noção, eu até estava conversando com uma mãe de um paciente meu, e aí ela falou assim, gente, eu não imaginava que era assim, eu nem sabia que existia esse treino de habilidades sociais. E eu estava mostrando para ela que dentro das habilidades sociais existem 7 categorias. 7 categorias dentro das habilidades sociais. Então, não é simplesmente falar assim, meu filho não faz amizade, as crianças não brincam com ele, as crianças desprezam o meu filho. Gente, tem alguma coisa ali, alguma habilidade social que o seu filho está tendo dificuldade de desenvolver. Ou que as outras crianças também estão tendo dificuldade de desenvolver, né? Porque a relação, ela é sempre de via de mão dupla, né? Então é sempre 50% para um lado e para o outro. A gente não se relaciona sozinho. Então, são 7 categorias, a gente precisa identificar quais são as categorias. Oi, Silmara, qual é a habilidade, dentro das habilidades sociais, quais são aquelas que estão dificuldade naquela criança? Então não é uma coisa que a gente consegue fazer numa resposta, né, de Instagram, uma resposta de live, tá? É um trabalho mais minucioso. Mas o que eu pensei para ajudar vocês, mães de TDAH? Eu vou fazer eu coloquei aqui que é uma palestra, mas eu nem sei se vai ser palestra, ou se vai ser uma aula, ou não sei. Vou falar que é palestra, tá? Mas o nome eu não sei direito ainda como vai ser. No dia 25 de maio, que é a última quarta-feira do mês de maio, eu vou fazer um evento, uma palestra,
mini curso, uma aula, não sei. Algo nesse sentido, sobre treinamento de habilidades sociais para mães de TDAH. Para orientar você, mãe de TDAH, no que você pode ajudar o seu filho em casa e também para que você entenda como funciona isso, até para você buscar um profissional que possa ajudar o seu filho, se isso é uma dificuldade que realmente está trazendo prejuízo para ele, tá? Então vai ser no dia 25 de maio, então é na quarta-feira, é um dia que a gente sempre faz live, só que a gente não vai fazer live nesse dia, vai ser essa palestra e vai ser no YouTube, tá? Não vai ser aqui no Instagram, vai ser no YouTube. Para você participar, você vai precisar fazer uma inscrição. Então fique atenta aí lá no nosso grupo do WhatsApp, fique atenta nas minhas redes sociais, que durante essa semana eu vou divulgar para vocês como vocês vão fazer essa inscrição para participar desse evento, participar dessa aula e poder receber todas essas informações, enfim. Por quê? Porque essa aula, gente, não vai ficar disponibilizada nas minhas redes sociais, vai ser só para quem estiver participando ali, para quem fez a inscrição, tá? Então, depois eu vou dar maiores informações, mas eu já quero só deixar vocês avisados que a gente vai ter isso, né? Eu fiz uma pesquisa com as mães lá no nosso grupo do WhatsApp. As mães responderam, muitas mães responderam, e eu fiz aí uma estatística das maiores dificuldades que a criança com TDAH está enfrentando em relação às interações sociais, e vou fazer uma aula, uma palestra, enfim, em cima do que eu coletei de informação na pesquisa. Tá? Então vai ser bem direcionada para a dificuldade real que a criança com TDAH está enfrentando aí no dia a dia, tá bom? Então, aguardem mais informações, espero que realmente possa ajudar vocês, né, nesse processo, que eu sei que não é fácil, mas como eu sempre falo para vocês, vocês podem contar comigo, estamos juntas nessa jornada, e semana que vem a gente se encontra aqui novamente para nossa live Tira Dúvidas. E durante a semana a gente vai conversando aí lá no nosso grupo do WhatsApp, aqui nas redes sociais também, muito conteúdo que vai entrar aí para vocês essa semana, tá? Encerrando aqui, você que é mãe de TDAH, que ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo gratuito, que foi feito especialmente para você que é mãe de TDAH, se você ainda não está, corre no link da minha bio aqui do Instagram, né? E entre no grupo do WhatsApp. Você que vai assistir essa live gravada pelo YouTube depois, nos comentários aqui na descrição do vídeo tem o link para que você possa entrar no nosso grupo do WhatsApp. Nosso grupo do WhatsApp está com em torno de 225 mães, tá? Só que o máximo de pessoas que pode ter no grupo do WhatsApp são 256. Então, logo o nosso grupo vai ficar lotado e não vai poder entrar mais ninguém. Então, se você tem interesse em entrar, corre, entra e venha fazer parte dessa comunidade de mães de TDAH que se ajuda, que se entende, que se acolhe todos os dias lá no WhatsApp. Tá bom? Obrigada, Daniele, obrigada, Simone, obrigada a todos que estão aqui. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima semana no nosso Papo de Mãe TDAH.